A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu sou o Bispo Elias, do canal da Vara Adonai e Deus da Bíblia. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus tem nos dado graça para que nós possamos estar pregando a palavra do Senhor. Então, que o Senhor derrame sobre a vida de cada um de vocês a sua maravilhosa graça. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como é importante para nós termos esse entendimento da palavra do Senhor. Amém? Então, eu quero trazer para vocês, amados, algo sobre o poder de Jesus sobre os demônios. É isso que eu quero estar falando com os amados irmãos. Eu quero usar aqui o texto da palavra do Senhor. Eu quero usar aqui este acontecimento da qual Jesus ensina aos seus apóstolos. Aconteceu algo e Jesus então trouxe esse ensinamento sobre o seu poder, sobre o poder do inimigo, a sua autoridade, o seu poder para destruir o poder de Satanás. É por isso que lá nós vamos ler depois, primeira epístola de João, no capítulo 3, a partir do versículo 8, vai ter uma palavra significativa e poderosa para os nossos corações. Então eu vou ler para vocês aqui, amado. Lucas capítulo 11, nós vamos ler até o versículo de número 26. Estava ele expulsando o demônio, qual era mudo. Aconteceu o quê? Saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios, e outros tentando pedir-lhe um sinal do céu. Mas ele, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a outra casa cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes? Mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Gravem isso, amado. Jesus está falando que ele expulsava o demônio pelo dedo de Deus. E ele avisa, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte o seu despojo. Aqui Jesus está usando essa pequena parábola, essa pequena comparação sobre o valente, e surge outro valente, mais valente do que ele, e o derrota, tira a sua armadura e tira tudo o que ele tem. Ou seja, tira a armadura que ele confiava e desfaz do seu poder e pega o seu despojo. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí, e chegando acha varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher, dentre a multidão, levantou a voz e disse-lhe, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes. Mas ele disse, antes bem-aventurados é os que ouvem a palavra de Deus
e aguardam, quer dizer, e obedecem. Então, amado, nós vemos aqui que Jesus está ensinando. Por causa dessas pessoas, creio que são os líderes religiosos que, com inveja de Jesus, por Jesus fazer milagres, por Jesus manifestar este poder, essa autoridade sobre demônios, porque esse demônio que se apossava deste homem, esse demônio era um demônio muito forte, e esse demônio deixava, né, esta pessoa muda, este homem mudo. Então, quando o demônio se apossava deste homem, este homem ficava mudo. E quando Jesus expulsou esse demônio deste homem, o homem que era mudo passou a falar. E maravilhou-se a multidão. Então, amado, vemos que esse demônio, ele causava essa mudez neste homem. Esse homem era mudo, mas essa mudez, essa doença era causada por um demônio. E quando Jesus expulsou esse demônio, todo mundo que sabia que este homem era mudo, talvez não sabendo a causa que causava, né, essa enfermidade, essa mudez no homem, mas quando viram que Jesus expulsou o demônio, a multidão se maravilhou, porque agora havia um homem que era mudo falando depois que aquele demônio foi expulso da vida deste homem. E aquelas pessoas, creio, né, os líderes religiosos que tinham inveja de Jesus, quando viu a multidão maravilhando, glorificando a Deus, eles disseram, acusando Jesus, dizendo, ele expulsa o demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros tentando pedir-lhe um sinal do céu. Conhecendo Jesus o pensamento deles, e Jesus então fala para eles, olha, um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás se levanta contra si mesmo, ele não vai subsistir. Porque ele diz, se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso o demônio por Beelzebu. Então aqui Jesus também nos dá uma informação de que Satanás, ele também tem o seu reino aqui na terra. O seu reino formado por demônios. Lá no livro de Apocalipse, trado o reino de Satanás, simbolizado por um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Depois, o próprio Satanás vai pegar este reino dele espiritual e vai introduzir na terra através da forma da besta. Então, amado, nós vemos que Jesus fala que se Satanás levanta contra ele mesmo, então o reino dele não subsistirá. Isso mostra que Satanás tem um reino aqui, formado por seus demônios. E ele está agindo na vida das pessoas. Ele está agindo no mundo. Ele está agindo na sociedade. Ele está agindo nas famílias. Ele está agindo nas pessoas. E como que ele faz isso? Como que Satanás faz isso, irmãos? Como que Satanás consegue dominar o ser humano? Nós sabemos que lá no Jardim do Éden, Satanás fez com que o homem fosse expulso do Jardim do Éden. Satanás, ele seduziu Eva, ele enganou Eva. Podemos comer as frutas de qualquer árvore. Conseguiu convencer Eva, usando da mentira, usando do engano e da mentira, conseguiu enganar Eva, seduzir Eva com as suas palavras, usando a mentira, e Eva acabou pecando, comendo do fruto proibido, e ela pegou esse fruto, deu também para Adão, e Adão também acabou ouvindo a voz da sua mulher, e comeu também do fruto, e por causa disso eles foram expulsos do Jardim do Éden, e perderam o direito à vida eterna. Foi aí que Deus decretou
a morte do ser humano. Até a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem e da mulher. Vemos que Satanás, para tirar o homem do jardim do Éden, para tirar o homem da presença de Deus, ele fez o homem e a mulher pecar contra a palavra de Deus. E Satanás continua usando o mesmo método. Satanás não mudou. Ele continua usando o mesmo método para escravizar o ser humano. Olha o que diz aqui, amado, na primeira epístola de João, no capítulo 1, primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 8. Olha que nos fala aqui o servo do Senhor. Quem pratica o pecado é do diabo. Por isso que o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, aqui nos mostra, irmãos, Satanás peca desde o princípio, desde o momento em que ele fez Adão e Eva pecar, usando da mentira. Usando da mentira, amado. Satanás, ele sempre vai fazer isso, usando a mentira para enganar o ser humano. Veja lá o que nos diz, lá no livro de João, né, irmãos? No capítulo 8, no livro de João, lá no capítulo 8, o que o Senhor ali nos fala muito forte. E ele fala, mas com quem? Com as autoridades. Lá no capítulo 11 de Lucas, nós vemos que as autoridades disseram que Jesus expulsava os demônios por Beelzebul. Então, esses homens, eles estavam dominados por Satanás. Esses homens, eles eram filhos espirituais de Satanás. Eles diziam que era de Deus, mas eles estavam servindo a Satanás. Olha o que Jesus diz para essas autoridades, para esses líderes. Porque eles diziam que Deus era o pai deles. Mas olha o que Jesus Cristo vai revelar para eles e vai falar para eles e também para nós. Se Deus fosse o vosso pai, João capítulo 8, versículo 42. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém, amados? Então, ele usa a mentira. Usou a mentira para enganar Eva. Então ele vai usar o pecado para dominar o ser humano. Essa é a estratégia de Satanás. E quando Jesus Cristo veio, ele veio para desfazer as obras do diabo. Olha o que diz, versículo 8, aqui da primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, por isso o diabo peca desde o princípio, como Jesus falou lá em João, no capítulo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. É isso que Jesus veio fazer. Amém, amado? É isso que Jesus Cristo veio fazer. Glória a Deus. Veio desfazer as obras, né, de Satanás. Por isso que aqui no capítulo 11, glória a Deus, está aqui a palavra do Senhor falando poderosamente aos nossos corações. Amém? Por isso que ele disse que ele é o valente, maior, mais poderoso do que Satanás. Lá em João ele fala que Jesus veio, se manifestou para desfazer as obras do diabo. É isso que Jesus quer fazer na minha vida e na tua vida. Na minha vida o Senhor já realizou a libertação. Não sei se ele já realizou a libertação na sua vida. Mas, amado, tome cuidado para não voltar para o pecado. Tome cuidado, irmãos, para não voltar para o caminho do pecado. Porque você fazendo isso, você vai cair nas mãos de Satanás. Você viu o que nos diz na palavra do Senhor? Quem pratica o pecado é do diabo.
Então, se você, meu amado, que é servo de Deus, que é serva de Deus, se você voltar para a prática do pecado, você vai cair nas mãos do diabo. Você vai voltar a ficar no domínio de Satanás. Mas Jesus Cristo veio para libertar você. Jesus Cristo veio para te dar libertação completa. Olha o que o texto aqui está nos falando. Que aquele demônio que foi embora da sua vida, que Jesus expulsou, e Jesus trouxe uma nova vida para você, mas se você voltou à prática do pecado, irmãos, o que acontece? Diz que esse espírito volta de novo, e Jesus Cristo aqui vai usar uma alegoria, fazendo do nosso corpo, do nosso coração, como se fosse uma casa. Ele disse que esse espírito, ele foi mandado embora, mas ele volta de novo, e se ele encontrar, né, o seu coração, se ele encontrar, irmãos, a sua vida vazia, sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Deus, amado, porque ele sabe, quando ele olha para você, ele sabe se você voltou para o pecado, ele sabe se você se afastou de Jesus. Quando ele olha para dentro de você e ele não vê mais a presença de Deus, ele não vê mais a presença de Deus e de Jesus através do Espírito Santo, porque ele não vê mais o Espírito Santo na sua vida, então ele sabe que a casa onde ele estava, da onde ele foi expulso, está vazia. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai trazer mais 7 demônios com eles. Então, amado, se você praticava o mal, agora você vai praticar 7 vezes mais. O seu estado vai ser pior. Foi por isso que Jesus Cristo terminou esse texto do versículo 28, o que nos diz? Quando a mulher diz, bem-aventurados são o ventre que te trouxe ao mundo e os peitos sem queimados. Jesus fala, mas antes bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda. Amém, amado? A sua vitória contra Satanás, a sua vitória contra os demônios, a sua vitória, irmãos, contra o pecado, está em você ouvir e obedecer a palavra de Deus. Amém? Por isso que Jesus, na sua oração, ele pediu ao Pai. João capítulo 17, versículo 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém, mano? Então que Deus te abençoe, varão. Receba esta libertação. Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo e te dar libertação e libertação completa. Então, amado, se você quiser vencer Satanás, se você quiser continuar um crente abençoado, um crente vencedor, um crente que derrota o inimigo, que coloca o inimigo para correr da sua vida, é aquele crente que obedece a palavra de Deus. Porque se você, meu amado, desobedecer a palavra de Deus, se você voltar para o pecado, como diz a palavra, você se torna servo do pecado. E Satanás acaba sendo o seu pai, como Jesus Cristo disse lá em João no capítulo 8, versículo 44 a seguir. Tome cuidado, para que você não esteja seguindo e obedecendo o pai da mentira. Nós somos servos de Deus, então o nosso pai é o pai da verdade. O próprio Jesus, em João capítulo 14, no versículo 6, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Jesus Cristo, ele é a verdade de Deus. Jesus Cristo é a salvação de Deus. Se você quiser libertação completa, meu amado, aceite Jesus. Obedeça a Jesus. Como ele mesmo diz aqui, bem-aventurado aquele que ouve e guarda a palavra de Deus. Ele está dizendo, feliz é aquela pessoa. Se você quiser vencer o pecado, vencer os demônios, vencer Satanás, vencer todo o mal, obedeça a palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Então, amado, eu sou Bispo Elias do canal da Vara do Adonai e Deus da Bíblia. Não se esqueça, deixe o seu like e nos abençoe. Amém? Compartilhe com o maior número de pessoas e que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.